Teste, som, ok? Saudações em Cristo Jesus. Amada Igreja do Senhor, vamos neste dia, o último dia do ano, dar início então ao nosso culto, ao nosso bendito Deus, nesta noite, junto com a família da fé, na casa do Senhor, esta casa que é chamada Casa de Oração para Todos os Povos. Vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus, essa palavra que é a nossa única regra de fé e prática. O Senhor convida a sua igreja a externar sua gratidão. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 8. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 até o verso de número 8. Eu vou estar lendo e os amados irmãos, assim como estão, com profunda reverência ao nosso eterno Deus, acompanhe a leitura da sua santa palavra. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 até o verso número 8, a palavra de Deus para a nossa edificação nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Queridos, Deus tem sido gracioso para conosco. Durante todo esse ano, Deus tem cuidado de nós de diversas formas. Ele não tem deixado faltar nada para nós. Muito pelo contrário, Ele tem nos dado muito mais daquilo que precisamos, que necessitamos. Deus é bom para conosco. Nós podemos em alto e bom som dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E a nossa oração é para que Deus continue fazendo isso. Para que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos ajudando. Deus nos dê a graça de caminharmos sempre fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos nesse momento orar? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar ao nosso Deus, esta oração de gratidão ao nosso Deus. Eu peço ao nosso irmão Israel que se coloque de pé e nos eleve a Deus nesta oração de gratidão ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo pela tua bondade, tua misericórdia, todo este ano que nos acompanhou, esteve conosco, nos sustentando, regendo o teu povo, teus filhos. Muito obrigado, Deus. Tu és o único que está entronizado acima de todos os povos, digno de ser adorado e exaltado. O Senhor é fiel para conosco. O Senhor nos deu muito mais do que precisamos. Verdade. O Senhor nos deu irmãos e irmãs, nos deu a família da fé. Obrigado, O Senhor tem nos dado ricas bênçãos e as regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor tem nos sustentado. E nós cremos que o Senhor, até o fim, até o dia que o Senhor nos chamar, até o dia que o Senhor vier nos buscar, continuará honrando a tua palavra. Que o Senhor é fiel e é imutável. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós rogamos que nós possamos continuar confiando em Ti, olhando para Ti, crendo nas Tuas promessas, crendo que o Senhor é fiel, crendo que jamais irá mudar e nos abandonar. Muito obrigado, Deus. Amém. Nós te agradecemos muito mais pela salvação em Cristo Jesus,
ela provém todas as alegrias, os momentos que temos contigo, apesar de termos perdas, mas nós somos peregrinos aqui, nós te agradecemos, porque apesar de tudo isso terá fim um dia, o fim é maravilhoso e é glorioso contigo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos, nesse momento, entoar o hino de número 62 do nosso inário. Convido a amada igreja a se colocar de pé, aqueles que puderem. 62 do nosso inário. As muitas bênçãos. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia e a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Ainda de pé, convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 a 7. O Senhor convida a sua igreja a se arrepender do seu pecado. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 até o verso de número 7. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 a 7, de forma responsiva. A palavra do Senhor para a nossa edificação nos diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem quem fazem o mal. A amada igreja. Não te precipites com a tua boca
Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência, porque razão se iraria de Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Por quê? Como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração, de confissão de pecado, e eu convido nesse instante o presbítero Daniel, que nos eleve a Deus nessa oração de confissão. Que Deus em paz, ao refletirmos o ano que tem se passado, nós podemos reconhecer vários momentos, várias maneiras em que nós escolhemos fazer o errado, momentos em que nos desviamos da tua lei, momentos em que não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, momentos em que não amamos a Ti com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E ao refletir sobre estes pecados, nós nos confessamos a Ti, Senhor, esta noite, e desejamos que 2023 seja um momento com mais vitórias sobre as tentações, Amém. maior santidade, Amém. maior renovo, Amém. maior amor, Sim, Senhor. tanto para contigo e para nossos semelhantes. Sim, Senhor. Que o Senhor trabalhe em nossos corações, possamos, apesar das dificuldades, apesar de incertezas, buscarmos a santidade do nosso viver, confiante que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Sim, Senhor. E assim nós buscamos cumprir o nosso dever em 2023, cumprir o propósito pelo qual o Senhor tem para as nossas vidas, que é para te glorificar e sermos santos. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, podeis assentar. Eu convido nesse instante o nosso irmão querido, bacharel em teologia, nosso irmão Gustavo, que outrora tão longe, em São Paulo, agora perto da família da fé. Ele dará continuidade à liturgia do culto. O Senhor convida a sua igreja a louvar o seu santo nome. Abramos a Escritura Sagrada no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Faremos a leitura dos versos 9 a 14. Eclesiastes 12, 9 a 14. Assim diz a santíssima palavra do Senhor, nosso Deus. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos,
porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Neste momento, teremos um momento de louvor a Deus, consagrando os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Convidamos o grupo de louvor para que nos conduza ao Senhor em louvores ao nosso Deus Santíssimo. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para esse momento de cânticos. Separei 3 canções para essa noite. Vamos cantar Quem Nos Separará do Amor de Cristo, Vem o Senhor Minha Vida Oferecer, e por fim vamos finalizar cantando Tu És Soberano. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Lá do início. Quem nos separará amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Jesus Cristo, nosso
nosso Senhor está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, tudo que existe, tu sabes muito bem. Tu és tremendo,
tu és tremendo. Amém. Os irmãos podem se sentar. O Senhor nos convida a ouvir a sua palavra, a sua voz. Vamos neste momento orar a Deus e depois o reverendo Hamilton estará expondo as Escrituras Sagradas. Oremos. Santíssimo Deus, em cuja presença nos encontramos, graças nós te damos, Senhor, pelo grande privilégio de sermos o teu povo que responde à tua convocação. Por podermos, Senhor, cantar louvores ao teu santo nome como fizemos aqui. Neste momento, Santíssimo Deus, nós nos dispomos a ouvir a tua voz, porque o Senhor nos dispôs. Aqui estamos. Quebranta o nosso coração, ilumina a nossa mente, abençoa o pregador desta noite. Assim nós oramos, confiados nos méritos de Jesus Cristo, teu santo Filho. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Aqueles que ainda não conhecem o Gustavo, o bacharel Gustavo encerrou no último mês os seus estudos, a sua preparação teológica no seminário em São Paulo, o seminário presbiteriano em São Paulo, e a partir então de amanhã, dia 1º, Gustavo estará assumindo a nossa congregação lá na cidade de São Leopoldo. Ficará provavelmente um ano como licenciado, e ao final do ano de 2023, então, se o Senhor assim se agradar, Gustavo será ordenado ao Sagrado Ministério. Nós o convidamos então que participasse da liturgia nessa noite, porque amanhã o Gustavo é quem estará pregando no culto solene, no culto das 18 horas. Gustavo é quem estará trazendo a palavra amanhã. Por isso, até para que os irmãos o conheçam, ele já tomou parte na liturgia de hoje. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição em servir. Irmãos, creio que pela liturgia os irmãos já devem saber em que texto nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos meditar em Eclesiastes de Salomão. Queria convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Queria pedir a alguns dos irmãos que disponibilizem a Bíblia aos nossos visitantes. Por favor. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, versículos 1 a 6. Farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem em silêncio a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos na tua presença, com a tua palavra aberta diante de nós, e pesa sobre nós a grande responsabilidade de compartilhá-la com fidelidade, com autoridade,
e para a tua glória, visando tão somente a tua glória. Não permita, Deus, que eu atrapalhe os meus irmãos, que eu seja pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, falando algo que o Senhor não me ordenou a dizer. E que, pela iluminação do Teu Santo Espírito, todos nós possamos, Deus, compreender aquilo que Salomão tinha a dizer aos seus leitores originais, possamos, Deus, aprender aqui os ensinos que são colocados, para que possamos nos tornar crentes melhores, cristãos mais parecidos com o nosso Mestre. E que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão sentindo um eco aqui, ou só eu estou sentindo. Está um eco chato aqui, se alguém, por favor, puder me ajudar com isso. Irmãos, a última mensagem do ano, a última mensagem que eu compartilho com os irmãos nesse ano é uma mensagem no livro de Eclesiastes. E por que Eclesiastes? Porque Eclesiastes foi escrito pelo homem mais sábio que já andou por essa terra. Eclesiastes é escrito por um Salomão, filho de Davi. No final da sua vida, no final da sua caminhada, nós estudamos Eclesiastes aqui no início do ano, na Escola Bíblica Dominical, na classe de adultos, passamos por todo o livro. Talvez os irmãos ainda tenham vivo na mente alguns dos ensinos. Mas Eclesiastes é escrito por um Salomão já caminhando para o final da sua vida, e nós vemos aqui claramente nos seus escritos que Salomão, a essa altura da sua vida, é um Salomão nostálgico. É um Salomão quase chato. É um Salomão que passou a primeira parte do seu livro, de 12 capítulos, contando as muitas experiências que teve, mas que agora, da metade do livro para o final, é um Salomão que derrama diante dos seus leitores a sua compreensão de que tudo aquilo que ele viveu, de toda a sua busca, ela resulta, ela aponta, ela o leva a entender que, independente de tudo que nós conquistarmos nessa terra, o importante mesmo, que de fato vale a pena, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ele encerra o seu livro assim. Salomão, que foi um homem que viveu em meio a superlativos, o homem mais sábio que já andou por essa terra, o homem mais rico que já andou por essa terra, o homem que mais amores teve nessa terra, talvez enfatuado por conta desses muitos superlativos, Salomão agora, no capítulo 11, nos convida, a mim e a você, a sentarmos ao seu lado, a ouvirmos os seus conselhos. E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria que você ouvisse a mensagem dessa noite. Eu queria que você ouvisse a mensagem dessa noite não sob a perspectiva do pastor trazendo um sermão, mas sob a perspectiva de um sábio, Salomão, se assentando ao seu lado, aí nesse banco, ou debaixo de uma árvore frondosa, e dizendo a você: olha, eu vivi tudo o que a vida tinha para me oferecer, e eu queria agora, só aqui entre nós dois, de forma particular, te passar alguns conselhos, algumas orientações. E por que, irmão, irmã, esse conselho e essa orientação é tão necessária no dia de hoje, no último dia do ano? Porque nós temos diante de nós um novo ano que se inicia, e esse ano que se inicia nos traz grandes temores. São muitas as incertezas que nós teremos a partir do dia de amanhã. Todos nós estamos preocupados. Salomão nos diz assim: vem aqui, senta aqui do meu lado, deixa eu te ensinar como lidar com esse novo período, com essas novas dificuldades, com esses novos desafios que você tem pela frente a partir de amanhã. E é sob essa perspectiva, então, que eu queria convidar você a voltar os seus olhos para o texto. Eu separei aqui, nesses 6 versículos, 6 conselhos de Salomão para a sua vida, para a minha vida, de como nós enfrentarmos o ano de 2023. Absolutamente didáticos, fáceis de entender e que estão aqui saltando aos nossos olhos à medida que nós vamos caminhar pelos versos. Então,
O primeiro deles, o primeiro conselho está lá no versículo 1. Para você enfrentar esse novo ano, para você viver esse novo ano, para você encarar os desafios que você terá a partir da 0 hora de amanhã, tenha fé. Tenha confiança. Tenha fé. O versículo diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Irmãos, o que Salomão está propondo aqui no versículo 1 é um ato de absoluta fé. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Alguns comentaristas bíblicos, existem duas interpretações, ao menos duas interpretações para esse versículo 1. A primeira delas é de que Salomão está se referindo aqui a uma prática agrícola daqueles dias, onde os egípcios, na cheia do rio Nilo, lançavam uma grande variedade de sementes no rio, o rio vazando pelas ribanceiras. E as pessoas então jogavam grandes quantidades de sementes no rio, para que o rio escoasse, para que o rio fizesse o seu rumo, corresse, e quando chegasse o tempo de ele começar a esvaziar e baixar o seu nível, o rio seria responsável por fazer a sementeira, por espalhar essas sementes, por onde quer que o seu leito corresse. Então essa é a primeira versão de alguns comentaristas: lança o seu pão sobre as águas, porque você não sabe até onde isso vai dar, o rio vai levar, e lá na frente, essas sementes, quem sabe, germinarão. A segunda possibilidade aqui é de que Salomão está se referindo aqui a uma prática não agrícola, mas a uma prática comercial, naval, de que Israel, que era grande produtor de grãos naqueles dias, colocava então esses grãos, o trigo especialmente, em navios, e esses navios entravam oceano adentro, levando esses trigos para outras terras, para serem vendidos ali com os vários parceiros comerciais que Israel tinha naqueles dias. Seja qual for aquilo que estava no coração de Salomão, o princípio aqui é muito claro. O princípio é: tenha fé. Tenha fé. De fato, irmãos, era necessário muita fé para colocar toda a sua riqueza agrícola, toda a sua produção, todo o resultado da sua produção dentro de navios e colocar esses navios na água, para que esses navios fizessem viagens que duravam meses. Em alguns casos, para os destinos mais longínquos, alguns comentaristas vão dizer que seria uma viagem de 3 anos até, ida e volta. Havia de se ter muita fé, porque os perigos e as possibilidades disso dar errado eram muito grandes. Esses navios teriam de lidar com tormentas, tempestades, piratas. Mas, irmãos, esses grãos estavam colhidos. Esses grãos estavam dentro de silos, esses grãos estavam dentro de depósitos, eles precisavam ser lançados. Então o princípio aqui é: tenha fé. E é o princípio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, quando nós olhamos para o ano que vai se iniciar. Tenha fé. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Não permita, meus irmãos, que as incertezas, que o medo, que o temor trave as suas pernas, trave os seus planos, o impeça de andar. Tenha fé, confie. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, confie que Deus está governando, como sempre esteve, soberanamente sobre todas as coisas. O salmista no Salmo 115 vai dizer: no céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Deus continua governando soberanamente sobre todas as coisas. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do ano que se inicia, porque Deus já está lá.
Nós conseguimos enxergar até o próximo minuto, até esse minuto, na verdade. Deus conhece o todo, irmãos. Deus conhece toda a história. Então, em nome de Jesus, não pereça por não confiar que Deus está cuidando de você. Não trave os seus sonhos, os seus planos, por achar que Deus não tem poder para realizá-los. Continue confiando, continue acreditando. Tenha fé. Pegue todos os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos e lança teu pão sobre as águas, confiando que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O segundo princípio aqui do texto de Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 2, é o princípio do planejamento. O texto diz assim: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então, o princípio aqui para a nossa edificação, o princípio que nós extraímos aqui é: tenha planejamento. O que Salomão está dizendo aqui, irmãos, quando você colocar toda a sua produção agrícola, toda essa riqueza dentro de navios para escoarem a sua produção, não coloque dentro de um navio, não. Não coloque dentro de 2 navios, não. Coloque dentro de vários. Divida essa riqueza. Divida esses grãos. Coloque em 7, 8 navios. Espalhe essa produção por vários navios. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer com um deles, com 2 deles, você tem o restante. A sua segurança, o seu patrimônio não está empenhado em apenas um navio. Nós não sabemos que intempéries nós podemos enfrentar pelo caminho. Então, o que Salomão está dizendo aqui é: tenha fé, mas tenha planejamento. A fé do cristão não é uma fé cega, irmãos. Nós não somos nécios, nós não somos tolos, nós não desafiamos a Deus, nós não tomamos atitudes falando: Deus, o Senhor mandou eu ir, eu estou indo, agora é com o Senhor, agora o Senhor se vira. Nós não fazemos isso. O cristão não. O cristão age por fé, mas o cristão age direcionado pelo Espírito Santo de Deus que habita nele. O cristão age com fé, mas o cristão age orientado pela palavra, pelo conselho de Deus, pela providência de Deus, pelo cuidado de Deus. E para que nós possamos agir assim, irmãos, nós precisamos de planejamento. Então, qual é o princípio aqui? Qual é a ideia aqui? Lança teu pão sobre as águas, tenha fé, mas reparte com 7 e 8, porque alguma coisa de ruim, inesperada, pode acontecer nesse meio de caminho. É o mesmo princípio para nós, irmãos. Tenha fé, confie nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus projetos. Tenha fé, caminhe, não esmoreça, mas planeje antes. A Bíblia nos dá vários exemplos, em vários endereços. Inclusive o Senhor Jesus nos dizendo que quando nós falamos sobre isso aqui no estudo de quinta-feira. Quando você vai fazer um projeto, quando você vai fazer alguma coisa, você primeiro planeja aquilo. Você não vai iniciar um alicerce em cima de uma areia. Você não vai começar a construir uma torre sem saber se você terá recurso financeiro para terminá-la. Você não vai entrar numa guerra sem saber se o exército inimigo é maior do que o seu exército. Então planeje, crie metas, crie gatilhos mentais. Eu quero chegar a tal ponto até o final do ano que vem. Eu quero alcançar isso até o final do ano que vem. Crie gatilhos mentais, crie planejamento, crie uma linha de tempo para que você vá acompanhando isso, planejando isso. E os problemas que ocorrerem no meio do caminho, você consiga conformá-los dentro do plano macro que você já fez. Planeje, irmãos. Não saia por aí como os burros, como os jumentos, que não têm direção, onde se coloca uma proteção nos olhos para que eles não vejam dos lados e conseguem enxergar apenas para frente. Tenha visão, tenha planejamento. Divida os recursos que você tem. A terceira aplicação do texto para a nossa vida, para a nossa caminhada no próximo ano, é: tenha flexibilidade. Versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará.
Salomão vai nos dizer no versículo 3 que sempre existirão, e ele vai usar novamente a metáfora da tempestade, dificuldades no caminho. De que por mais que você faça planos, pode ser que em algum momento esses planos tenham que ser mudados. Existem riscos, existem dificuldades, obrigado meu irmão pela água, dificuldades que são mais previsíveis. Ele vai falar aí no início do versículo 3, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. As tempestades, elas são mais previsíveis. Lembra do versículo 1, lembra dos navios. Você sabe que se você colocar um navio no mar, no oceano, na época de chuva, é bem provável que ele vai enfrentar mais tempestades do que numa época em que não chova tanto. Então, Salomão está dizendo, existem perigos e dificuldades que são mais previsíveis. Existem outras que não são tão previsíveis assim. Como, por exemplo, e agora ele vai usar a metáfora de um viajante, a ilustração de um viajante, que está andando ali pelaquela geografia da Palestina, onde haviam muitos abismos, muitas estradas muito curtas, e de um lado uma ribanceira, do outro lado um paredão. Então ele está muito provavelmente pensando nisso aqui, em algo que é imprevisível. Alguém está fazendo uma viagem, numa estrada muito estreita, de um lado um paredão, do outro lado um abismo, cai uma árvore nesse meio de caminho, essa pessoa vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Vai retardar a sua viagem, vai atrasar a sua viagem, vai trazer problema para os planos, para o planejamento que ele fez. Então Salomão está dizendo, olha, seja flexível. Seja flexível. Tenha fé, tenha planejamento, mas esteja com a mente aberta para mudar os seus planos, para mexer nos seus planos, para mudar o curso, se o curso precisar ser mudado. Irmãos, todos nós aqui temos planos para o ano que vem. Eu poderia aqui, seguramente, dizer que você já parou, já fez um balanço do ano que passou, desse ano que está encerrando hoje, e já colocou na sua mente, se não no papel, as suas metas para o ano que vem. Se você ainda não fez isso, você vai fazer. Todos nós fazemos. Ano que vem eu quero conquistar isso, ano que vem eu quero alcançar aquilo. Ano que vem até o mês tal eu quero ter casado, eu quero ter filhos, quero ter comprado uma casa, um carro, uma moto, enfim. Nós estamos todos fazendo planos. Como igreja, então, esse conselho, então, está cheio de planos para o ano que vem. O pastoral está dizendo isso. O pastoral do boletim está dizendo isso. Nós queremos abrir um ponto numa nova cidade, um ponto de pregação numa nova cidade. Nós queremos organizar a congregação de São Leopoldo. Nós queremos trazer mais pessoas aqui para dentro, mais pessoas para dentro da congregação de São Leopoldo. Nós queremos mudar o endereço, o local de templo de São Leopoldo. Nós temos uma série de planos, projetos, e nós temos fé que nós alcançaremos, e nós estamos nos planejando para alcançar, mas nós temos que ser flexíveis, porque talvez as coisas não aconteçam da maneira como nós gostaríamos que elas acontecessem. Então Salomão, o sábio, está nos dizendo, seja flexível, aprenda a esperar, vença a ansiedade e a pressa. Pare de dizer a você mesmo, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Seja moldável, seja maleável, irmãos. Nós somos barro. Nós estamos sendo trabalhados pelo oleiro, pelo bom oleiro. Se permita ser trabalhado por Deus. Seja flexível. O quarto princípio, no versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O quarto princípio é o princípio da diligência. Tenha diligência. Diligência, irmãos, ter diligência é ser proativo. Ter diligência é sair da sua zona de conforto. Salomão aqui muda a analogia naval para outra relacionada à agricultura. Ele faz mais uma advertência, alertando os seus leitores que planos e metas que mantemos em nossa cabeça e em nosso coração são apenas planos e metas. Só deixam de ser planos e metas quando nós efetivamente a colocamos em ação. Quando nós começamos a trabalhar. Quando nós começamos a ser diligentes. O que Salomão está dizendo aqui é que se essas tempestades do verso anterior assustam tanto a ponto de nos paralisar, nós não vamos conseguir avançar.
Então olhe para as nuvens, estão cheias de água. Não é o momento de ir para o mar. Seja flexível, espere um pouco, mas não desanime da viagem. Espere o momento certo, e no momento certo, seja diligente e faça aquilo que precisa ser feito. Irmãos, nós não podemos olhar apenas para as adversidades, nós devemos também olhar para as oportunidades. Se Salomão está dizendo, é porque nós devemos viver assim. Quantas vezes eu e você planejamos, mas não tomamos nenhuma atitude. Nós estamos sempre empurrando para segunda-feira. Nós estamos sempre empurrando para janeiro. Na segunda-feira eu começo o meu regime. Na segunda-feira eu começo a viver uma vida mais santa, ler mais a Bíblia, orar mais. Na segunda-feira eu vou procurar aquele emprego. Na segunda-feira eu vou ligar para aquela varoa ou para aquele varão que há tanto tempo eu tenho orado e não tive a coragem ainda de procurar. Nós estamos sempre protelando, empurrando para amanhã. Salomão está dizendo, saia da sua zona de conforto. Dê o primeiro passo, avance. Seja diligente. Diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, no âmbito da igreja, pensando na nossa igreja, veja quantos desafios nós temos pela frente e como você, cada um de vocês poderá ajudar no ano que vem. Em breve você verá os planos do conselho para o ano que vem. Espero entregar isso ao conselho o mais rápido possível para que o conselho possa aprovar ou não, fazer as mudanças necessárias, para que a gente possa apresentar para a igreja. Existem muitos... Gustavo está chegando em São Leopoldo com 1 milhão de planos, todo dia ele me manda 10 mensagens. Pastor, estou querendo fazer isso, pastor, estou querendo fazer aquilo, eu não sei mais aonde que eu coloco tanto plano do Gustavo. É isso que nós precisamos, irmãos. De gente que queira trabalhar, de gente que esteja com a cabeça cheia. Pastor, onde que eu me encaixo aí? Pastor, onde que eu posso servir? Alguma sociedade interna, louvor, diaconia? Pastor, eu estou doido para trabalhar, para servir. Eu sou proativo, eu quero colocar a mão na massa. Seja assim, meu irmão, porque trabalho tem. Trabalho tem. E ano que vem vai ter muito mais, se Deus quiser. Então Salomão está dizendo aqui para nós, se você apenas ficar olhando o vento, se você ficar apenas olhando as nuvens negras e falar, eu não vou porque vai vir tempestade aí, você não vai sair do lugar, meu irmão. Você não vai sair do lugar. A nossa postura diante de Deus deve ser a postura dos apóstolos diante de Cristo. Quando Cristo passa por eles, eles estão ali mexendo com as redes e Cristo diz, larga isso aí e vem. Larga as redes e vem. E você não vê, nenhum dos 4 evangelistas registra que houve qualquer tipo de contestação, murmuração, questionamento. O que há é obediência. Tem um trabalho para ser feito e eu quero participar disso. Eu quero sujar minhas mãos. Quero derramar o meu suor em favor dessa obra. A quinta e penúltima aplicação para a nossa vida está no versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Verso 5, Salomão vai dizer ao povo de Israel, aos seus leitores originais, e nós tomamos então as aplicações para a nossa vida, vai nos dizer que nós devemos ter resiliência. O que é resiliência? Todos aqui sabem o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de ouvir não. Resiliência é a capacidade de apanhar. Resiliência é a capacidade de ser frustrado. Resiliência é a capacidade de fazer planos, de ter fé, de se organizar, de ser proativo. E quando chegar lá na frente, nada daquilo que você planejou deu certo. E você não desanimar. E você se lembrar que existe um Deus. E você se lembrar que o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você se lembrar que a sua vontade talvez seja boa, talvez seja louvável, talvez tenha boas intenções, mas a vontade de Deus, meu irmão, ela além de boa, é agradável e perfeita. Então, seja resiliente, tenha fé, faça os seus projetos, busque os seus projetos, lute por eles, mas lembre-se,
A última resposta vem de Deus. Salomão vai usar aí uma expressão que nós encontramos lá no Salmo 139, né? Nós não sabemos sequer como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Nós não sabemos nada, irmãos. Nós não sabemos nada. Às vezes nós fazemos tantos planos, Gustavo. Planejamos tanto, pensamos tanto, organizamos tanto, gastamos tanto suor, tanta energia. E Deus estava pensando em algo completamente diferente. Sabe o que vai diminuir a sua chance de erro? Sabe o que vai diminuir a chance de que você gaste toda essa energia, recursos financeiros, enfim, para quando chegar lá na frente os seus planos darem errado? Sabe o que vai diminuir essa possibilidade? Você estar caminhando lado a lado com o Senhor. Porque a palavra diz que é o homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve andar. Então, quanto mais próximo do Senhor nós estivermos, mais próximos nós estaremos de entender a sua vontade. Nosso Deus não é Deus de confusão, irmãos. Ele não vai plantar no seu coração algo que Ele não vai te dar. O problema é que o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto e cria os seus próprios sonhos, os seus próprios planos, e o nosso coração faz ali a assinatura de Deus como se fosse Deus que tivesse colocado no nosso coração. Nem sempre é. E você só vai conseguir entender essa diferença se você estiver caminhando lado a lado com Ele. E aí sim, você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Então, tenha resiliência. Aprenda a ouvir não. Não faça parte, em nome de Jesus, dessa geração mimizenta que não sabe ouvir não. Que não sabe fracassar. Dessa geração mimizenta que acha que ela pode ter tudo, que eles são os donos da razão. Que a gente fala não e eles batem no peito e falam, por que não? Precisa me explicar o porquê não, porque eu tenho direito ao sim. Faça parte disso não, irmãos. Em nome de Jesus. Não se quebre no primeiro não. Não se desfaça na primeira frustração que você tiver, seja lá em que área for. Seja resiliente. Fortaleça o seu caráter. Você tem a mente de Cristo, a mente do Senhor. Fortaleça o seu caráter, fortaleça a sua personalidade, para que você possa dar conta das lutas e das tribulações que vêm por aí, porque elas virão, irmãos. Elas virão. Eu não conheço o dia de amanhã, ainda bem que eu não conheço, mas eu posso garantir a você que no ano que se inicia amanhã, virão frustrações, virão negativas, virão planos quebrados, virão lágrimas. Seja resiliente, resista. Deus sabe o que é melhor para você, melhor do que você. A última aplicação do nosso texto, no versículo 6, diz assim: semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A última aplicação, então, para a nossa vida, que Salomão está dizendo aos seus leitores, é: seja humilde. Seja humilde. Se submeta ao Senhor. Se submeta à vontade do Senhor. Salomão vai usar mais uma vez a metáfora da agricultura, que era tão comum aos seus leitores, às pessoas daquela época, para dizer que nós devemos trabalhar o dia inteiro, nós devemos semear as nossas sementes de manhã, à tarde, sem nos preocuparmos com o resultado, sem sofrermos com o resultado, porque o resultado virá de Deus. Um planta, o outro semeia, mas o resultado vem de Deus. Então, se submeta à vontade do Senhor, seja humilde diante do Senhor, ou, para ser literal ao texto, aprenda que você não tem o poder de Deus, que você não tem o poder de mover as situações em seu favor, que as coisas acontecerão de acordo com a vontade de Deus e não com a sua. Meu irmão, nesse ano de 2023, não caia na armadilha de querer ser igual a Deus, de ser o seu próprio Deus, porque muitas vezes nós caímos nessa armadilha.
Muitas vezes Deus nos diz, vá por aqui, mas nós, sendo os nossos próprios deuses, nossos próprios ídolos, falamos, não, eu vou por aqui, porque eu acho que essa é a melhor solução, esse é o melhor caminho. Se submeta à vontade de Deus, ouça o que Deus tem a dizer a você. Nós não sabemos se os nossos planos são os planos de Deus. Nós não sabemos se os nossos planos estão no tempo certo de Deus, se é o momento certo para Deus nos dar aquilo que nós pedimos, se Ele nos dará, e se Ele for nos dar, se é o tempo certo, se é o momento certo. Tudo tem sua hora e seu lugar para acontecer. Seja submisso, então, à vontade de Deus. Faça tudo o que estiver em seu alcance, mas confie em Deus. Espere em Deus. Se humilhe diante de Deus, para que Ele, então, te exalte em tempo oportuno. Sejamos humildes e aguardemos, então, a resposta que vem dos lábios do Senhor. Salomão nos dá vários conselhos. Salomão chega ao final desses 6 versos nos dizendo a esperar em Deus. Ele já havia nos dito que nós deveríamos ter fé, que nós deveríamos ter planejamento, que nós deveríamos ter flexibilidade, diligência, resiliência, humildade. Mas se nós juntarmos todos esses 6 conselhos de Salomão para os nossos planos, para os nossos projetos, para os nossos sonhos, e não fizermos aquilo que Salomão diz ser o mais importante de tudo que ele aprendeu em toda a sua vida, nada disso, nenhum desses 6 conselhos terá efeito, terá sucesso. Porque mesmo fazendo todas essas coisas, irmãos, e aqui eu finalizo, porque mesmo fazendo todas essas coisas, acatando e colocando em prática todos esses 6 conselhos, no final das contas, o resumo de tudo isso, a suma de tudo isso, o que garantirá o nosso sucesso no novo ano é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. De número 63. Das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.
nos prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dize-as, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dize-as, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi explicada nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, porque encerramos mais um ano em que o Senhor nos guardou, nos cuidou, em que sentimos, Deus, a Tua providência, a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nós. Agradecemos ao Senhor porque recebemos o maior presente que alguém poderia almejar nessa vida, que é o perdão dos pecados, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a paz contigo. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor separou nesse lugar um povo santo, um povo que tem lutado contra os seus pecados, contra as suas falhas e tem procurado melhorar a cada dia por meio da Tua palavra. Tua palavra é o nosso freio, o nosso escudo, aquilo que nos impede de colocarmos em prática os desejos malignos do nosso coração. Nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Queremos pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, Deus, a Tua igreja aqui em Sapiranga, a Tua igreja em São Leopoldo, o Teu povo em todas as partes desse planeta. Que o Senhor nos dê sobriedade, que o Senhor nos dê serenidade, que o Senhor nos dê altivez moral para enfrentarmos os desafios que temos pela frente. Que o Senhor nos dê a Tua paz, que excede todo entendimento, nos momentos de luta, de dificuldade, de temor. Que o Senhor tire do nosso coração toda e qualquer ansiedade, que é pecado contra Ti, e que nós possamos depositar toda a nossa confiança aos Teus pés, aos pés do Teu Filho. Que o Teu Santo Espírito possa nos guiar e nos levar por caminhos, Deus, de paz, caminhos seguros, caminhos que nos aproximam de Ti, e que os nossos sonhos, os nossos planos e projetos estejam totalmente, Deus, submetidos à Tua vontade, que é perfeita. Ó Pai, em o nome de Jesus, abençoa os nossos vários irmãos que estão em viagem. Abençoa os nossos vários irmãos que estão passando essa noite com seus familiares. Abençoa nós que estamos aqui. Dai-nos a todos, Deus, um final de noite de saúde, de paz. Conceda a todos nós um novo ano de sucesso na Tua presença, de graça, de misericórdia, de crescimento espiritual. Conceda a todo o Seu povo, nesse ano, um ano de paz, de saúde e de boas notícias. Assim nós oramos gratos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós. E sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Sentai-vos, irmãos. Gostaria de agradecer a presença daqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais e deixar aqui o convite para que amanhã, a partir das 18 horas, estejam conosco no culto solene de adoração ao Senhor com a ministração da Santa Ceia. Amanhã nós não teremos a nossa EBD. Uma boa noite, um feliz ano novo a todos vocês. Aos irmãos que estão aqui,